Olá! Nosso assunto hoje é sobre macro e micronutrientes. Finalmente chegamos na distribuição de dietas da nossa gestante. Então, o que a gente precisa ficar atento na hora dessa distribuição? O que é o mais importante? Bom, primeira coisa é a gente entender como funciona o corpo de uma maneira geral. Só para a gente lembrar, nosso combustível principal é o carboidrato. Então, uma atenção muito grande com o carboidrato. Lembrando que gestantes não podem ficar tendo hipoglicemia, porque isso pode faltar carboidrato e energia para o bebê. Então, o controle todo esse controle que a gente tem hepático de neoglicogênese, ele é muito mais ativo durante a gestação do que em qualquer período da nossa vida. Então, a homeostase gestacional, ela vai trazer alterações no nosso metabolismo e no nosso equilíbrio de macronutrientes. Então, manter sempre carboidratos de baixo índice glicêmico, para que a gente não tenha elevações muito grandes e que a gente consiga distribuir essa glicose de uma forma mais homogênea, é bem mais importante do que em qualquer fase da nossa vida, tá? Então, usar sempre índice glicêmico baixo a médio. E a gente não pode esquecer que essa neoglicogênese, essa formação de tecidos, né, quando a gente não tem a quantidade de glicose na corrente sanguínea, ela vai ser muito controlada para que a gente tenha um equilíbrio, ok? Então, a gente pode ter alterações na glicemia justamente por causa dessas adaptações ocorridas por conta da gestação. Então, o metabolismo lipídico, ele pode ficar um pouco alterado, a oxidação de gorduras, né, a transformação de gorduras em carboidratos para a manutenção da glicose, ela pode estar mais aumentada para preservar a proteólise, evitar a perda de massa muscular. Então, a oxidação de gorduras faz com que a gente tenha uma menor perda de massa muscular durante esse período gestacional. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora aqui no quadro de macronutrientes, que é um quadro importante sobre a distribuição da nossa dieta. Então, a gente agora vai dar uma olhada na análise dos macronutrientes. Então, como a gente pode ver nesse quadro aqui, os macronutrientes, eles são os mais importantes, né? Carboidratos, gorduras, e a gente vai ver no próximo as proteínas. Então, a distribuição de carboidratos ela é muito importante porque você vai ter duas recomendações aqui, a da OMS e a da IOM, por exemplo, né? Vamos pensar em 50% do prato do nosso paciente em carboidratos de baixo índice glicêmico, que a gente vai trocar o arroz branco pelo arroz integral, a gente vai utilizar, em vez da batata branca, tentar utilizar uma batata doce ou um inhame, utilizar sempre carboidratos que vão liberando energia aos poucos, lenta e gradativamente. Por quê? Essas alterações, onde você vai ter essa adaptação metabólica que já acontece naturalmente na gestação, a gente minimiza, expondo esse carboidrato durante um período mais longo, durante o intervalo entre as refeições. Então, se eu uso batata branca, arroz branco, pão branco, eu tenho um pico de glicose muito alto e, consequentemente, eu tenho uma hipoglicemia de rebote, forçando essa gestante a fazer, então, uma neoglicogênese, uma geração de combustível através de outros combustíveis que não a glicose. E ela vai oxidar mais gordura do que proteína na tentativa de preservar a massa muscular. E isso vai fazer com que ela produza muitos corpos cetônicos, o que vão trazer uma alteração de pH sanguíneo. Então, a gente tem que prevenir esse tipo de alteração utilizando a distribuição com carboidratos mais adequada e principalmente usando carboidratos de baixo índice glicêmico e de médio índice glicêmico. Então, a gente vê aqui também que não é proibido o uso de açúcar, tá? O açúcar, a gente vai ingerir o açúcar em pequenas quantidades, tá? Então, não é proibido, mas a gente não usa a recomendação de açúcar para tudo, mas tentar utilizar o máximo possível frutas e produtos naturais. As gorduras são outra questão importante, né? Então, a distribuição de gorduras, você vai ver ali que tem até 35% de gordura. Lembrando que os alimentos já contêm gordura na sua composição. Então, a adição de gordura é a máxima de uma colher de sopa de uma gordura vegetal de boa qualidade, como, por exemplo, um azeite por dia. Isso para todas as refeições. Então, a recomendação é não usar frituras, não ingerir frituras, não usar alimentos gordurosos, evitar alimentos industrializados. Isso é muito importante. Então, a qualidade do carboidrato, sempre um carboidrato rico em fibras, com índice glicêmico mais baixo, e a adição de gorduras praticamente nenhuma, utilizando a gordura dos próprios alimentos, ok? E aí a gente vê dois ácidos graxos que são considerados gorduras essenciais, o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 6 a gente praticamente já encontra em tudo que a gente ingere na natureza. Então, assim, qualquer coisa que você vá comer já tem um óleo de soja ou já tem a própria gordura do ômega 6 ou uma gordura saturada pela própria composição do alimento. Já as gorduras antioxidantes, né, o ômega 9 e o ômega 3 são mais difíceis da gente encontrar na natureza. Então, o ômega 3 a gente basicamente só encontra em peixes de água fria, né, e nas sementes, na verdade, de linhaça e chia e vegetais verdes escuros. Mas a biodisponibilidade dos produtos vegetais para ômega 3 é muito baixa. Então, a gente precisa pensar sempre que a quantidade que a gente ingere ela é muito maior do que o que é recomendado, ok? Então, isso é uma coisa bastante significativa e importante.
Então, se a gente for pensar com relação a essa distribuição e a importância do ômega 3, a gente tem que ficar muito atenta à ingestão dessa gestante de ômega 3 por causa da formação. Todo o sistema nervoso está diretamente ligado, então é muito importante a quantidade de DHEA, principalmente para a formação da parte toda neurológica desse bebê. Então, a gente precisa muitas vezes suplementar um ômega 3 de boa qualidade para que a gente evita e previna problemas, né? Uma coisa importante também que a gente não pode se esquecer é que o ômega 3 ele precisa ser suspenso pelo menos uns 15 dias antes do parto, porque ele tem efeitos anticoagulantes e isso pode ser bastante negativo com relação à influência para esse bebê. E aí a gente vai olhar agora o nosso macronutriente mais importante, né, dentro desse ponto que faltava, que são as proteínas. Então, a proteína, ela precisa ser dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Então, a gente vai ter uma distribuição dentro do VET de 10 a 25%, né? Lembrando que 35% a gente vai utilizar para atletas, o que normalmente não é o caso durante a gestação. Então, a gente trabalha de 10 a 25%. E aí depois, dentro dessa distribuição que a gente tem aqui, existe dentro do trimestre uma adição diária, que pelo OMS é uma adição bem pequena, de 1, 2 gramas de proteína ao longo do dia, né? Ou podendo chegar até 6 gramas de proteína. Eu preciso falar com vocês aqui um minutinho, uma coisa importante. Vocês têm ideia de quanto é isso em comida? Porque muitas vezes o aluno ele não sabe o quanto tem de proteína num alimento. Então a gente vai ver daqui a pouco o teor de proteína em cada um desses alimentos para a gente poder entender o quanto significa 1 grama, 5 gramas, 6 gramas realmente de proteína. Não é 100 gramas de frango ou 1 grama de frango, tá? Então a gente precisa ter uma ideia de quanto isso representa em alimentos no prato do nosso paciente. Então a proteína ela é muito importante, ela é muito significativa, principalmente durante a gestação, para desenvolvimento de todos os tecidos que a gente tem. Então, a gente tem proteína não só na pele, mas em todos os órgãos e a formação de colágeno, né, para toda a estrutura das artérias e dos ossos também. Então, a gente tem uma quantidade de proteína muito significativa e muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do bebê. Então, a gente vai ter como fonte de proteína carne, peixe, ovo, laticínios e alguns produtos vegetais, como por exemplo leguminosas, como é o caso do feijão, da soja, né, e produtos derivados de feijão, ou grão de bico, ou de soja, como por exemplo o tofu. E aí a gente vê agora o teor de proteína dos alimentos numa média de 100 gramas, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, um ovo de galinha ele tem em média 13 gramas. Por que a gente diz que é em média? Nem todos os ovos são do mesmo tamanho, nem todos os ovos têm o mesmo teor de clara, que é a parte proteica, né? E a clara também, conforme o ovo vai envelhecendo, ela vai perdendo líquido. E muitas vezes isso tem uma ligação direta com o teor de proteína daquele alimento. Então, a carne vermelha ela vai de 25 a 30 gramas. Por que essa diferença, Mônica? Porque o gado ele pode estar sendo criado livre e ter mais músculo, consequentemente a carne tem um teor maior de proteína, como eu posso ter um gado que é criado confinado, que não se movimenta e tem um teor maior de gordura. Então isso também, o corte de carne vai influenciar muito também, né? Então tem cortes de carne que tem mais gordura e menos proteína. Então o frango vai de 20 a 27 gramas. Por que eu só tenho 25 a 30 gramas de proteína na carne? Porque ou no frango 20 a 27. Por quê? Esses tecidos, eles são muito parecidos com a gente. Nós também temos 70% de água. Se você for olhar aqui, é muito parecido. Então, vamos pensar que se eu vou comer 100 gramas de frango, desses 100 gramas de frango que eu estou comendo, eu só vou de fato estar utilizando como proteína em torno de 20 a 25%. Né? Então, a gente não consegue utilizar tudo desses 100 gramas. E eu também não consigo absorver nem essas 20 ou 25 gramas, porque boa parte do que a gente se alimenta, a gente forma fezes. Então, a minha paciente vai ingerir essa proteína e a quantidade que ela vai ingerir muitas vezes não é o suficiente para a gestação. A carne de porco a gente tem mais ou menos 27 gramas, um atum em conserva a gente vai ter mais ou menos 26 gramas, um bacalhau 24, um salmão 23, né? O queijo a gente tem mais ou menos 21 gramas, dependendo do tipo de queijo. Então, obviamente, um queijo Minas que tem mais água, um cottage que tem mais água, eles têm um teor de proteína menor. Né? O tofu de 8 a 15 e um feijão de 6 a 8 gramas de proteína. Ah, mas quando a gente estuda lá na faculdade, a gente vê que o feijão ele tem até 25 gramas de proteína. Mas ele não é biodisponível nessas 25 gramas. Então, o tanto que está preso na fibra e o quanto a gente consegue de fato absorver é muito menor do que o que está escrito ali na tabela, ok? Então, se a gente olhar aqui, a outra tabela que vem em seguida, que tem poucas informações, eu tenho uma informação sobre o teor de, por exemplo, o leite, eu tenho um teor muito baixo de proteína no leite, eu tenho próximo de 3 gramas,
No queijo cottage eu tenho 13 e não 20, como nos outros tipos de queijo, porque eu tenho uma quantidade maior de água. E, por exemplo, eu vou ter na soja 36 gramas de proteína a cada 100 gramas. Lembrando que a biodisponibilidade muitas vezes não é igual para todos os produtos. Os produtos de origem vegetal, a biodisponibilidade é muito mais baixa. Então, essa soja aqui com 36 gramas seria o equivalente ao feijão com 25. E aquele outro artigo que eu mostrei para vocês, aquela outra tabela, trazia o produto já com uma biodisponibilidade mais próxima do real, ok? Então isso também influencia bastante. Falando ainda de macronutrientes, a gente não pode esquecer da água. Então, a água durante a gestação é muito importante. Lembrar a sua gestante de beber água, porque ela está formando uma quantidade muito grande de tecidos e a demanda de água acaba ficando mais elevada porque ela tem uma taxa de filtração glomerular alterada, justamente por conta da presença de um bebê aqui dentro, né? Então, ela vai ter alterações pela perda de transpiração, ela tem alterações na adrenal, ela tem alterações no metabolismo, na quantidade de energia que ela está gastando e, consequentemente, a necessidade de água também se eleva. O que a gente pode falar para a nossa gestante com relação a dicas, né? Então, a gente precisa falar, olha, na sua rotina, tem o hábito de manter uma garrafa perto de você no trabalho, se necessário, coloca um alarme no relógio, um lembrete, né, para você beber água ao longo do dia e, principalmente, fique atenta à cor da sua urina. Urina muito escura, muito concentrada, com odor muito forte, geralmente é indício de que você está bebendo pouca água, tá? Então, isso também é bastante importante. Então, a gente viu a parte de macronutrientes e agora a gente vai ver a parte de micronutrientes. Dentro dos micronutrientes mais importantes, o cálcio, o ferro e o folato são as estruturas mais importantes. Lembrando que, se for preciso suplementar, atenção à forma química, tá? Então, por exemplo, no ferro, a gente tem o sulfato ferroso, que é o mais recomendado, mas a biodisponibilidade é muito baixa. Então, a gente vai utilizar o fumarato ou o bisglicinato como suplemento, porque é muito mais interessante, ok? Dosagem que a gente vai precisar, mais ou menos 25 miligramas por dia de bisglicinato ou de fumarato ferroso, sempre em jejum, de preferência ou na parte da manhã ou à noite, porque sofre interferência de absolutamente tudo. Com relação ao cálcio, a mesma coisa, pode ingerir de 3 a 4 porções de leite derivados ou ingerir porções de 3 a 4 porções de vegetais folhosos escuros, como couve ou brócolis, que também tem uma boa proporção de cálcio. Mas lembrando que a biodisponibilidade dos vegetais não é igual à biodisponibilidade dos produtos de origem animal. E o cálcio é fundamental para controle, principalmente da pré-eclâmpsia. Então, muito cuidado com a ingestão de cálcio, porque não é só a formação óssea, ele previne principalmente e controla a pressão arterial, que é um risco muito grande para a nossa gestante. Formas químicas que são suplementadas normalmente, o carbonato de cálcio, que é o que a gente encontra disponível pela distribuição nos postos de saúde e locais públicos, né? Mas o produto mais biodisponível que a gente tem é o citrato de cálcio, que é um produto um pouco mais caro. Então, se eu tenho uma paciente já que tem um problema gástrico ou que usa algum tipo de medicamento para gastrite, a biodisponibilidade desse cálcio já é mais difícil justamente pela diminuição da acidez gástrica. Então, usar o citrato de cálcio é sempre indicado. Com relação à dose dessa suplementação, a gente precisa ficar atento porque a demanda para uma gestante é um pouco maior do que para uma pessoa normal. Então, a suplementação ela pode ser, dependendo de quanto a sua paciente se alimenta de leite derivados ou de vegetais folhosos na distribuição da sua dieta e ela realmente come, você pode distribuir de 1.000 até 1.600 miligramas de cálcio, dependendo da quantidade que ela ingere. Quanto mais ela ingere, menor a dose que você vai suplementar. E muitas vezes nem precisa suplementar se a paciente já tem uma ingestão bastante significativa. E a gente precisa lembrar sempre também do zinco, do magnésio, das vitaminas do complexo B, que são super importantes. Então, atenção ao intestino e principalmente às fibras, né? Então, vitaminas, por exemplo, importantes como a vitamina B6, né, estão encontradas principalmente em derivados de leite, arroz integral, nozes, avelã e peixes e aves. A vitamina B12 a gente só encontra em produtos de origem animal, a gente não encontra a vitamina B12 em produtos de origem vegetal. Então, ovo, carne, peixe, frango, de uma maneira geral, as proteínas. E as vitaminas do complexo B, todas elas são muito importantes e não pode esquecer do ácido fólico, então fontes de vegetais verdes escuros. A vitamina D, importante, exposição à luz solar, né? E a ingestão de alimentos gordurosos são muito importantes também. A vitamina D é importante também na prevenção da pré-eclâmpsia.
E as fontes que a gente vai ter é o óleo de fígado de bacalhau, o fígado bovino, sempre vísceras ou queijos gordurosos, ou a gema de ovo, né? É uma vitamina de fonte gordurosa, de fonte lipídica. O zinco, a principal fonte de zinco é a carne vermelha, e ela é muito, muito, muito importante no desenvolvimento fetal e na saúde do bebê. Então, a suplementação de zinco, muitas vezes na gestação, se a paciente não tem acesso à carne vermelha, acaba sendo necessário, porque a principal fonte que nós temos na natureza é a carne vermelha, ou ostras e mariscos, né? Então, muitas vezes na gestação não é indicado a ingestão de peixes e mariscos, porque são alimentos de alto risco para a gestante. Um ponto importante, a suplementação de sementes, como gergelim e abóbora. Atenção à dose, tá? Principalmente a semente de abóbora, porque ela contém uma substância tóxica, que é o ácido cianídrico, então a gente não pode passar mais do que uma colher de sopa por dia, nem de semente de linhaça e nem de semente de abóbora, ok? Então, esse era o meu recado. Eu espero ter passado para vocês. É muita informação, é muita coisa, mas é o nosso trabalho, é a nossa paixão, conhecer os nutrientes e saber distribuir bem uma dieta. A gente se vê, foi um prazer. Tchau.